É hora de começarmos a olhar o lugar onde Deus deseja nos levar e parar de olhar para o lugar de onde Ele já nos tirou. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês um devocional rápido, mas muito edificador. E a minha oração é que essa mensagem ela possa alcançar o seu coração e fortalecer a sua caminhada com Cristo. A Bíblia enfatiza para nós diversas vezes sobre o passado. Alguns versículos sobre não viver no passado e olhar para as coisas futuras. Alguns versículos sobre o Senhor fazer novas todas as coisas. Alguns versículos sobre a importância da gente olhar para o nosso alvo. E hoje eu quero enfatizar para vocês algo que o Senhor trouxe ao meu coração de ensino lá no capítulo 3 de Filipenses, a partir do verso 13, que fala assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa carta de Paulo, ela nos chama muita atenção e nesses últimos dias o Senhor tem falado muito comigo sobre viver no passado, sobre dar muito sentido para o passado e acabar esquecendo do lugar onde Deus deseja me levar ou nos levar. É importante lembrar que nós sabemos o lugar de onde o Senhor nos tirou. Cada um sabe o lugar de onde o Senhor veio e nos resgatou e nos deu uma nova vida. Mas nós não podemos nos prender àquele lugar. Porque quando eu me prendo ao lugar de onde o Senhor me tirou, eu não consigo avançar para o lugar de onde Ele deseja me levar. Ou até mesmo nos propósitos que Ele tem para mim. E se eu testemunho se resume apenas naquilo que eu vivi no passado, eu mais estou glorificando aquilo que o inimigo fez na minha vida do que exaltando e revelando o poder transformador de Deus. E isso não significa que a gente deva ignorar o nosso passado ou ignorar de fato aquilo que nós já vivemos. Pelo contrário, existe um valor, existe um propósito de lembrar de tudo isso e compartilhar a nossa história muitas vezes pode edificar e até mesmo renovar o nosso coração, porque dessa forma a gente lembra das misericórdias do Senhor, da graça que Ele derramou sobre a nossa vida. Só que, no entanto, essa parte da minha vida, ela não pode dar ênfase para o meu coração. O foco da minha vida não é aquilo que eu vivi, é no que Deus está fazendo e ainda fará na minha vida. E mesmo essas lembranças, elas precisam estar submersas na graça e não para nos prender, mas para nos impulsionar a viver uma novidade de vida em Cristo Jesus. E nós vemos pelo exemplo de vida de Paulo, porque logo no início desse capítulo, ele realmente nos chama a atenção, porque ele fala assim: não penso que tudo eu mesmo já o tenho alcançado. E mesmo ele sendo um apóstolo poderoso quando ele escreveu essa carta, ele ainda se vê como alguém que precisa crescer ainda mais, está passando pelo processo de transformação, como eu e você. E isso nos ensina na humildade, na nossa consciência que nós sempre temos o que crescer. E logo depois ele ainda afirma, ele ainda coloca o mas uma coisa faço, esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante de mim. E isso aqui não significa perder a memória ou esquecer completamente tudo que já foi, mas é não viver presos com os olhos fixos no passado. E Paulo teve tantas conquistas como perseguidor zeloso, quanto erros de perseguidor da igreja. Só que nenhum desses dois títulos definiam quem ele era quando ele conheceu a Cristo. E isso nos mostra e nos ensina uma decisão sobre não vivermos presos aos pecados já perdoados, nas feridas já curadas, nos traumas da nossa identidade e até mesmo nas conquistas que já ficaram para trás, porque o foco está no que Deus ainda vai fazer. E hoje eu preciso lembrar você que você não é o seu passado, você não é o seu fracasso e nem mesmo o seu sucesso. A sua identidade, ela está em Cristo e não na sua história. Nós precisamos parar de se apresentar para o mundo com base naquilo que nós já vivemos. Nós precisamos começar a nos apresentar por aquilo que Cristo está formando em nós, por aquilo que Ele já tem feito na nossa vida e por aquilo que Ele ainda vai fazer. O nosso testemunho, ele deve ser o reflexo da cruz, não um altar sobre o nosso passado. Nós precisamos viver como alguém que foi remido, não como uma pessoa que foi sobrevivente, porque nós já não estamos mais no passado, nós já fomos feitos de novo. E o foco na eternidade é o que dá sentido para o nosso presente. Quando nós entendemos que a meta é Cristo e a eternidade, as coisas dessa vida, elas passam a ter um peso correto. Encerro dizendo que Paulo prosseguiu porque ele tinha clareza do seu destino eterno. O coração dele estava fixado no alvo e não no passado. E Deus está nos chamando hoje para poder deixar aquilo que ficou para trás. E nós sabemos muito bem que cada um de nós sabe aquilo que nós precisamos abrir mão e deixar para trás. E aqui o ponto não é sobre esquecer, mas é de não permitir que o nosso passado seja a direção da nossa vida a partir de agora e nem o nosso alvo. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e até o nosso próximo vídeo. Tchau!